de Jesus a todos. Hoje quero falar aqui sobre a Cristologia, o estudo sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. Já de antemão quero deixar o capítulo 1 do Evangelho de João, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois bem, vamos hoje falar sobre Jesus, o Jesus histórico e o Jesus divino. Por muito tempo foi criado teorias, enfim, heresias, que dizia que Jesus era apenas homem, que Jesus não era Deus. Outros diziam que Jesus era só Deus e não era homem. Outros afirmavam que Jesus tinha uma porcentagem a mais de divindade e uma porcentagem a menos de humanidade. Mas a partir então do Concílio de Calcedônia foi resolvida esta questão e foi decidido então que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. A partir então desta colocação foi se dado um termo que é a união hipostática, ou seja, 100% Deus, 100% homem. Vamos falar hoje sobre as limitações humanas de Jesus e também vamos falar dele como Deus. De antemão, usando João capítulo 1, já percebemos que Jesus sempre existiu. Jesus, o Filho de Deus, ele não existiu a partir do nascimento virginal de Maria, mas ele já existia lá na eternidade, ele estava com Deus. E este verbo, esta palavra que estava com Deus, também é Deus, também é divino. O evangelista Lucas nos escreve no seu evangelho mostrando a infância de Jesus, como ele nasceu, até os seus 12 anos, como ele viveu. E até então, depois nós não temos mais nenhum resquício da história. Mas vamos depois conhecer a partir de seus 30 anos, quando ele vai aparecer no deserto para ser batizado com João. E depois ele vai iniciar o seu ministério itinerante e vamos perceber que Jesus era limitado a uma forma humana. Por exemplo, ele comia, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço, ele dormia. Assim como qualquer outro ser humano, ele também estava sujeito às limitações humanas. Qual foi o propósito, então, de Jesus se encarnar, de Jesus se tornar um ser humano como um de nós? O primeiro propósito, a primeira razão para que Jesus se encarnasse e se tornasse humano, seria de revelar Deus aos homens. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 18, João nos escreve que ninguém ainda tinha conhecido ao Pai, mas a partir de Jesus, ele revelou Deus, ele revelou o Pai à humanidade. A segunda razão foi para prover um exemplo de vida para nós. A Bíblia nos afirma que Jesus foi igual a qualquer outro homem em tudo, porém ele não pecou, nos mostrando que podemos ter uma vida santa, uma vida santificada aqui nesta terra. Terceira razão foi para prover um sacrifício para perdão dos pecados. Os sacrifícios que era feito com os animais, Deus já não estava mais aceitando, Deus já não mais se agradava dos rituais, dos cultos e das ofertas que eram entregues como oferta, como sacrifício para perdão de pecados. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi o sacrifício aceitável, que Deus então perdoou os pecados a partir do sangue derramado de Jesus. Vemos que Jesus ele estava limitado em um corpo, mas por dentro dele estava Deus, estava a divindade. Vejamos quais são as comprovações de que Jesus era Deus aqui em forma humana. Porque ele possui atributos
assim como Deus. Por exemplo, da onipotência, a onipresença e a onisciência. Ele também é a vida. João, no capítulo 1, nos diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele também é imutável. Hebreus, no capítulo 13, nos diz que Jesus é ontem, hoje e é eternamente. Então, por exemplo, sobre a onisciência de Jesus. Sempre quando os fariseus estavam murmurando das obras que ele fazia, a Bíblia nos diz que Jesus conhecia o coração deles. Como Jesus conhecia o seu íntimo? Como Jesus conhecia os seus pensamentos? Porque ele é Deus. As obras que Jesus realizou também comprova que ele é Deus. No momento da criação, quando o Pai criou por intermédio do Filho, pela palavra, como João diz, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Também para perdoar pecados. Quem tem poder para perdoar pecados? Sempre quando Jesus curava algum enfermo, ele dizia: vai, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus diziam: como alguém pode perdoar pecados? É só Deus pode perdoar pecados. Se ele poderia perdoar pecados, é porque ele é Deus. Em João, no capítulo 15 e também no capítulo 16, Jesus nos diz que ele enviaria o seu Espírito Santo da parte do Pai. Então, como ele poderia enviar se ele não fosse divino? Mais uma prova de que Jesus é Deus. Somente um ser divino pode receber a adoração, e Jesus sempre recebeu pelos anjos no momento do seu nascimento, pelos pastores que vieram visitar, pelos reis do Oriente que vieram visitar e entregar presentes. Jesus foi adorado pelos seus discípulos, pela mulher cananeia quando se humilhou, se prostrou pedindo misericórdia. Foi adorado pelo leproso que veio agradecer a ele. E ele também será adorado por toda a língua. A Bíblia nos diz em Filipenses, no capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por exemplo, a partir de um episódio, a Bíblia nos conta, dizendo que certa feita os discípulos e Jesus estavam no barco. E Jesus estava cansado e estava dormindo. E de repente veio uma grande tempestade e ali o barco iria naufragar. E os discípulos então chamam Jesus e dizem: Jesus, Senhor, tu não estás percebendo que nós vamos naufragar? Jesus se levanta, estende as mãos e os ventos e o mar obedecem. Os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é este homem que até o mar e os ventos o obedecem? Veja que Jesus ali deitado naquela embarcação, Jesus estava ali representando a sua humanidade. Mas quando ele se levanta, estende as mãos, ele mostra a sua onipotência, o seu poder, mostrando assim a sua divindade. Jesus iniciou o seu ministério terreno, ele iniciou sendo como um profeta. Ele era reconhecido também como um profeta. Qual era o trabalho, o ofício do profeta no Antigo Testamento? Era de anunciar as boas novas, anunciar a palavra de Deus e denunciar pecados. Analise que na primeira pregação de Jesus foi o seguinte: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós. Então, ele denunciava a vida errada, denunciava a conduta errada dos judeus e anunciava também o plano de salvação. Jesus também foi como um sacerdote. Quando ele morreu, ele atuou como um sacerdote representando a humanidade perante o seu Pai. E também reconhecemos que Jesus é rei. Apocalipse diz que na sua coxa está escrito: Rei dos reis
e Senhor dos senhores. Então, aprendemos que Jesus foi homem, foi Deus ao mesmo tempo, estas duas naturezas sem se misturar. Aprendemos também que ele atuou como um profeta, um sacerdote e rei. E agora vamos compreender os aspectos da sua morte. Primeiro, expiação. No momento da morte de Jesus, foi para expiar os nossos pecados, ou seja, acobertar da vista de Deus o pecado da humanidade, para que a ira de Deus, o juízo de Deus, não seja despejado sobre a humanidade. O segundo significado da morte de Jesus foi a redenção, ou seja, o preço alto pagado para nos resgatar da morte eterna, da separação eterna entre Deus e o homem. O terceiro significado da morte de Jesus foi a reconciliação. Se outrora estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos separados de Deus, a partir da cruz de Cristo, ele nos reconciliou, nos trouxe para juntamente do Pai. O quarto aspecto da morte de Jesus nos mostra a propiciação. O que significa a propiciação? Que Jesus foi um sacrifício aceitável por Deus. O único sacrifício que foi de forma definitiva aceitado por Deus para a remissão dos nossos pecados foi o sacrifício do seu próprio Filho. E o último aspecto, então, que é o aspecto substitutivo, a morte vicária de Jesus, era para nós morrermos, porque estávamos já mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos deu vida. A partir, então, de ele nos substituindo, cravando lá na cruz os nossos pecados, ele nos deu novamente a vida. Que lá, a partir do pecado original, quando o homem e a mulher pecaram, transgrediram contra o Senhor, transgrediram a lei de Deus, a sua vida foi abortada. Mas a partir do sacrifício vicário de Cristo, ele nos deu novamente a vida. Sejamos gratos eternamente por isto. A segunda obra de Cristo foi a sua ressurreição. Jesus morreu, sentiu na sua pele, sentiu a dor como um homem, mas ele provou tudo aquilo que ele já tinha dito ser, que ele era o próprio Deus, ressuscitando dos mortos, pelo poder do Espírito de Deus. Ele também nos deu o exemplo de que um dia ressuscitaremos em um corpo glorificado para morarmos com Ele. E por último, então, a sua ascensão. Quando Ele subiu aos céus, antes de Ele subir aos céus, Ele está nos declarando que a sua obra foi completa aqui nesta terra. Ele deixaria outro no lugar dele para não nos deixar órfãos e para estar conosco até a consumação dos séculos. Jesus Cristo foi ontem, é hoje e é eternamente. Sejamos gratos a Ele, que Ele seja adorado pelos séculos dos séculos, de eternidade em eternidade. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, o Filho do Pai. E estamos nele, irrigados pelo Espírito Santo, firmados nesta rocha, firmados neste fundamento. Deus te abençoe. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.